Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal E ao Quadrado Plus, o canal que convida você que está aí a aprender matemática. Venha se preparar para o SIS da UEA e para o PSC da UFAM. Venha se preparar para a vida aqui do canal E ao Quadrado Plus. Eu sou a professora Elissandra Rubim e convido você a estar conosco nessa aula de resolução de exercício de fixação, correspondente à nossa aula de número 11 do módulo de matemática básica sobre simplificação de expressões algébricas. Não saia daí não, acompanhe a nossa aula de hoje. Olha só. A primeira questão diz: classifique como A, expressão algébrica racional inteira, B, expressão algébrica racional fracionária, C, expressão algébrica irracional. Vamos analisar a nossa primeira expressão algébrica. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como a gente tem uma potência com expoente inteiro negativo, nós vamos usar as propriedades de potenciação e fazer a inversalidade da questão. Quando a gente faz a inversalidade da questão, o expoente torna-se positivo. Mas por que nós fizemos isso, professora? Para exatamente identificarmos a presença da variável no denominador. Quando a variável está no denominador e fora da raiz, isso caracteriza ser uma expressão algébrica racional fracionária. Então, ela é uma racional fracionária. Ela é irracional quando, professora? Quando a variável se encontra dentro da raiz. Fique ligada aí. Olha só essa segunda expressão algébrica. Nós temos aí um trinômio. Né? Vejam que a variável não está no denominador e nem está sobre a raiz. Então, nós temos aqui uma expressão algébrica racional inteira. Olha que lindo. Letra C, raiz quadrada de m mais 25. Observe que a variável está sobre o radical. Então, isso quer dizer o quê? Que trata-se de uma expressão algébrica racional, expressão algébrica irracional, porque a variável se encontra sobre a raiz. Gostaram? Vamos para a letra D, a nossa quarta expressão algébrica. Observem que sobre a raiz, nós não temos a variável, legal. Mas no denominador, nós temos a presença da variável. Então, isso quer dizer o quê? Que é uma expressão algébrica racional fracionária, letra B, olha só. E a nossa última expressão algébrica que nós vamos classificar aqui, a gente observa que dentro da raiz nós temos a presença da variável, né? Então, isso caracteriza que é uma expressão algébrica irracional. Gostaram? Então, fique aí, vamos para a próxima questão. Olha só, sejam os números x e y tais que o y é dado pelo esse quociente aí entre produtos, né, de polinômios, em que o x, nosso x tem que ser diferente de mais ou menos 2 e diferente de menos 1. Então, y equivale a o que a gente quer? A gente quer simplificar essa expressão algébrica, torná-la da forma mais simples possível, da forma mais irredutível possível. Mas o que você vai observar aqui? Olha só, que você vai ter que usar os casos de fatoração que a gente já viu nas nossas aulas anteriores aqui do módulo de matemática básica. Isso aqui trata-se de diferença de quadrados. A diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença. Aqui nós temos um trinômio. E esse trinômio, ele não é um trinômio quadrado perfeito, ele é exatamente o produto de Steven. A forma fatorada dele será x mais a, que multiplica x mais b, ok? Mas por que ele não é um trinômio quadrado perfeito? Porque a gente não consegue calcular a raiz quadrada de 2. Calcular a gente consegue, ela apenas não é exata, né? Então, o produto de Steven diz que a soma de A e B tem que dar menos 3 e o produto de A e B tem que ser igual a 2. Portanto, os possíveis valores para A e B são menos 2 e menos 1. A soma dá menos 3 de A e B e o produto dá 2. Então, eu consigo escrever a forma fatorada desse trinômio assim, senhores. Olha, x menos 2 que multiplica x menos 1. Legal, né? Agora, esse trinômio aqui do denominador, observem que já de cara você consegue identificar que ele é um trinômio quadrado perfeito. Mas vou mostrar para vocês como a gente identifica. Olha só, extrai a raiz quadrada dos monômios da extremidade. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 4, 2. Pega essas raízes e multiplica por 2, olha só.
Quando você multiplica, 2 vezes x vezes 2 dá 4x, deu o termo do meio. Então, a forma fatorada aqui é juntar essas raízes com o mesmo sinal do termo do meio. Ou seja, a diferença aqui, o trinômio quadrado perfeito, a forma fatorada vai ser o quadrado da diferença de x menos 2. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Olha que coisa bacana. E aqui nós também temos um trinômio que não é quadrado perfeito. Nós vamos utilizar o produto de Steven, né? Então, aqui as raízes, nós sabemos que as raízes, eu tenho esse trinômio, né? Pela relação de Steven, a soma tem que dar 3 e o produto tem que dar 2. Então, o A aqui, né, é 1 e o B é 2, ok? Então, aqui a forma fatorada vai ficar x mais 1, né? O que multiplica x mais 2. Aqui, se eu tivesse colocado, seria todos dois negativos, né? Porque o A e B são negativos. Então, aqui vai ficar assim, ó. X mais 1 que multiplica x mais 2. Então, observem que a gente pode estar aí simplificando essa razão, né? Então, vamos lá simplificar. Olha só. X mais 2, eu simplifico aqui com x mais 2, que dá 1. Né? Observem que x menos 2 vezes x menos 2 vai dar x menos 2 elevado ao quadrado, ou seja, vai dividir com esse aqui também. Portanto, vai sobrar aqui para a gente x menos 1 no numerador sobre x mais 1. Ou o que é que aconteceu aqui? Nós pegamos, nós reduzimos, nós simplificamos essa expressão algébrica o mais simples possível. E a alternativa correspondente, então, senhores, é a alternativa B. Vamos ao nosso terceiro exemplo. Olha só, o valor numérico dessa expressão aí para x igual a 48 é... Observe que a gente também tem que fatorar. Mas o que nós vamos observar aqui, senhores? Que aqui a fatoração será pelo fator comum em evidência. Então, o fator comum é x, né? Que é com o menor expoente. Abrir o parênteses, vai ficar x ao quadrado dividido por x dá x. Menos 2x dividido por x dá menos 2. Nós fatoramos. Aqui nós temos também um trinômio quadrado perfeito. A forma fatorada dele será x mais 2 elevado ao quadrado. No denominador, nós temos o produto da soma pela diferença. Agora, então, é só simplificar. Olha só, x mais 2, né? Eu posso simplificar 1x mais 2 com 1x mais 2, vai sobrar 1x mais 2 no numerador, certo? Então, eu voltei aqui a relação. Aqui, perdão, né? Aqui tem um errinho, vamos corrigir, senão aqui é o produto da soma pela diferença, senhores. Então, ó, vai ficar x mais 2 vezes x menos 2. Então, eu posso simplificar esse aqui com esse, tá? E aí, aqui no numerador, olha o que a gente vai ter. A gente vai simplificar 1x mais 2 com esse aqui, vai sobrar 1x mais 2 no numerador. Ou seja, a forma mais simples dessa expressão algébrica vai ser x que multiplica x mais 2. Aí você vai pegar isso e vai aplicar para x igual a 48. Né? Portanto, a gente vai ter 48 vezes 48 mais 2. Né? A gente vai ter 48 vezes 50. 48 vezes 50, a gente obtém que esse valor vai dar o quê? 2.400. Alternativa C. Vejam que a gente simplificou a expressão algébrica, né? Tornamos ela mais simples possível e substituímos para x igual a 48. Gostaram? Vamos aí, então, o nosso quarto exercício da aula de fixação sobre simplificação de expressões algébricas. Olha só que lindo! Para a gente simplificar essas expressões algébricas, senhores, nós vamos precisar desenvolver o quadrado da soma e o quadrado da diferença. O quadrado da soma, a relação que foi definida é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo, né, mais o quadrado do segundo termo. Aí, menos, nós desenvolvemos aqui o quadrado da soma. Agora, desenvolvendo o quadrado da diferença. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Sobre H. Observem que o que a gente vai fazer no numerador? A gente vai eliminar esse parêntese, né? Lembrando que o sinal negativo que antecede aí
ao parênteses, ele vai mudar o sinal de todos os termos algébricos que estão dentro do parênteses. Então, vai ficar menos x quadrado mais 4xh menos h ao quadrado. Aqui não, né? Eu já tenho aqui, vamos apagar isso aqui. Isso aqui é x ao quadrado, aqui é 2, eu já estou somando. Vamos lá, aqui é 2, né? 2xh menos h sobre h. Observe agora que nós temos termos simétricos, olha só, mais x quadrado com menos x quadrado, mais h ao quadrado com menos h ao quadrado. Então, observe que no numerador, eu tenho agora termos aqui que são semelhantes, 2xh mais 2xh, isso vai dar 4xh sobre h. h dividido por h é 1. Então, observe que eu simplifiquei a minha expressão algébrica, tornei ela mais simples possível usando os casos de produtos notáveis, né? E fatoração. Olha que legal. Aqui eu tenho uma outra expressão algébrica muito legal, né? Para mim simplificar essa expressão algébrica, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse numerador é reduzir essas frações ao mesmo denominador. Então, o MMC desses termos algébricos é o produto de x quadrado por p ao quadrado. Aí você vai fazer o seguinte, ó, x ao quadrado, p ao quadrado, dividido por x ao quadrado, vai sobrar p ao quadrado. P ao quadrado vezes 1, p ao quadrado. X ao quadrado, p ao quadrado, dividido por p ao quadrado, vai sobrar x elevado ao quadrado, vezes menos 1, menos x ao quadrado. Agora, o que nós temos aqui, senhores? Nós temos uma divisão, né? Divisão aqui de frações. O que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a primeira fração, p ao quadrado menos x ao quadrado sobre x ao quadrado, p ao quadrado, e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de x menos p sobre 1 é 1 sobre x menos p. Eu posso estar reescrevendo essa diferença aqui. Eu posso escrevê-la da seguinte forma, ó. E eu vou já explicar o objetivo dessa escrita. Observe o seguinte, por que eu reescrevi ela? Quando eu estou reescrevendo esse polinômio, a gente não vai estar alterando a expressão. Vejam que eu volto a ter menos x quadrado mais p ao quadrado. Mas exatamente para que eu possa enxergar isso aqui como diferença de quadrado, como sendo o produto da soma pela diferença e conseguir simplificar. Porque eu consigo observar da seguinte forma, olha só, isso é diferença de quadrado, é o produto da soma pela diferença, né? Sobre x ao quadrado, p ao quadrado, que multiplica 1 sobre x menos p. Quando eu escrevo isso aqui como diferença de quadrados como sendo o produto da soma pela diferença, eu consigo simplificar essa expressão com essa. Portanto, a forma simplificada dessa expressão vai ser x mais p sobre x ao quadrado, p ao quadrado. E aí, gostaram? Vamos então agora para a nossa última atividade de exercício de fixação da aula de número 11, né? Sobre simplificação de expressões algébricas. Olha só, a expressão raiz quadrada de n elevado a n, que multiplica n elevado a n mais 2, equivalente a essa? Então, vamos tratar aqui, vamos sair dessa igualdade para chegarmos nessa, ver se é possível, né? Ó, a primeira coisa que você vai observar aqui, que no radicando eu posso usar a propriedade de potência, conserva a base e somam-se os expoentes. Ao somar os expoentes, eu vou ter n mais n, n mais n vai dar 2n, certo? Então, eu vou ter n aqui, n elevado a 2n mais 2. Eu posso olhar ainda essa expressão e escrevê-la da seguinte forma, ao colocar n 2 em evidência, eu vou ter isso aqui, que é equivalente nós escrevermos uma potência elevado a outra potência da seguinte forma. E aí eu tenho propriedade de radiciação. O índice da raiz é igual ao expoente do radicando, e isso vai ser n elevado a n mais 1. Então, respondendo a questão, essa expressão aqui, ela é o quê? Equivalente a n elevado a n mais 1, é verdadeiro. Gostaram? Espero que tenham gostado. Fiquem com
Adeus, até a nossa próxima aula aqui no canal Eu Quadrado Plus, o seu canal para aprender matemática. Tchau, tchau!